Oi, gente, voltei aqui de novo, dessa vez para falar da cigana sulamita, que eu prometi para vocês no vídeo passado. Quando eu era adolescente, eu era muito envolvida na igreja, com as coisas da igreja. E foi quando eu sonhei com uma baiana. Essa baiana também me segue, né? Desde quando eu me entendo por gente. Sempre tive sonhos com ela. E uma vez eu também vi, mas esse aí é assunto para um outro vídeo. E essa baiana, ela falava assim pra mim, mesmo eu envolvida na igreja, ela falava, no sonho, ela me mostrava assim um caminho, aí falava assim pra mim, você tá vendo esse caminho? Esse é o seu caminho. E aí quando eu olhava assim, eu via símbolos ciganos, eu via brincos ciganos, eu via pulseiras, eu via muita coisa cigana ali naquele caminho que ela me mostrava. Era como se fosse barracas, não barracas ciganas, era barracas tipo de cabelô, e ali com aquelas coisas ciganas. Aí eu até comentei na época com a minha mãe nessa época era de oração, ela falou, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, né? Isso aí é o mal te seguindo. E aí eu também acreditei que fosse. E tá, aí passou o tempo e eu fui tendo, aí, né, como todo mundo sabe, me afastei, fiquei algum tempo fora da igreja e nesse meio tempo teve toda essa revolução na minha vida. Antes de entrar para o centro, porque assim, eu falo centro, que eu frequento o centro, mas eu não considero assim, é porque o lugar conversa com as coisas que acontece, que eu vivencio, né? E assim, eu tenho até uma amiga que me chama de macungélica, tipo macumbeira com evangélica, porque assim, eu falo muito da igreja evangélica em relação a ter sido boa também para mim, um aprendizado, né? Nós passamos por lugares, por pessoas que nos ensinam, né, o nosso caminho. Então, assim, eu tive esse aprendizado e a igreja evangélica, ela faz um trabalho muito bonito em relação a evangelismo, né, aos hospitais, né, a visitas em hospitais. Eu, na época, quando eu era também adolescente, eu fazia visitas em hospitais psiquiátricos e em presídios. Então, assim, é um trabalho muito bonito que eles fazem. E eu acho bonita essa parte, como a Umbanda também tem aquele trabalho de caridade. Então, assim, as religiões que vai, entendeu, falando de Deus, vai fazendo bem aqui na Terra, vai sendo útil para o ser humano, para mim, eu tô abraçando. O que eu não concordo é que as religiões colocam as pessoas dentro da caixinha deles. E eu acho que a gente tem o livre-arbítrio de pensar sozinho e que a gente tem o nosso pensamento, né? Deus está dentro, não fora. Então, assim, voltando nesse meio percurso que aconteceu, deu fora da igreja, foi acontecendo essas coisas, acontecendo dessas entidades se aproximarem um pouquinho mais, porque eu já estava um pouco mais aberta e foram me intuindo. Então, aqui em casa eu tinha um altar que foi feito por uma intuição. Eu coloquei os 4 elementos, né, de um altar normal, que é água, ar, fogo e terra. Então eu coloquei o incenso, coloquei a taça de água, eu coloquei as pedras, né, que pode ser pedras da natureza, quartzo, essas pedras, e coloquei o incenso, né, que é o ar. Então, o que acontece? E foi me intuindo. E aí eu ia sonhando e sendo intuída, e às vezes até mesmo acordada, né, sem estar sonhando, e tendo assim pressentimentos do que aquele altar estava querendo. E aí fui tendo a intuição da carta, baralho cigano, fui colocando baralho cigano, depois coloquei o anel de prata,
que foi me pedido, coloquei, coloquei o anel de prata e coloquei o baralho, foram as primeiras coisas que eu fui colocando. Aí tava ali o altar antes de entrar para o centro. Chegando no centro, aí depois de acho que 3 ou 5 meses eu já estava na roda, né, dos médiuns, vestindo branco. E aí como é que eu soube, como é que essa cigana se apresentou para mim? Eu estava varrendo o meu quintal e eu estava muito preocupada porque eu achava que uma pessoa bem próxima a mim estava querendo me fazer o mal. Eu estava achando que essa pessoa estava armando uma situação, né, ruim para mim. E aquilo ali estava me deixando empilhada, aquela pessoa estava me deixando muito empilhada. E eu estava varrendo o quintal e pensando, caramba, essa pessoa vai errar comigo, ela vai errar comigo. E empilhada com aquela situação, sabe aquela situação que te empilha, que você não consegue dormir nem acordar sem pensar na situação? Era isso que estava acontecendo comigo. Foi quando eu tô varrendo o quintal, quando veio aquela voz bem suave, feminina, bem meiga e suave, e falava assim para mim: fica tranquilo que fulano não vai te prejudicar. A intenção não é te prejudicar. Aquilo ali veio como se fosse um alívio. Sabe, você tá empilhada mais de dias e aquilo ali vem meio que, opa, caramba, nossa, que alívio. Aí ela falou isso, ele fica tranquilo que ele não vai te prejudicar, a intenção dele não é te prejudicar, e falou assim, cigana sulamita, como se tivesse dado uma assinatura no final. Eu parei, fiquei assim, ao mesmo tempo que me deu aquele alívio com aquela revelação, eu também fiquei impactada com a revelação do nome. Eu não conhecia nenhuma cigana sulamita. Eu estava armando o meu altar cigano, porque eu gosto do povo cigano. Eu tenho uma afinidade com o povo cigano, né? Que é ligada a Santa Sara. Mas eu não sabia o nome. O único nome que eu sabia de cigano ali era Cigano Vladimir, né? Mas não sabia nome de cigano nem nada. A única coisa que eu me referia no altar era a Santa Sara, que eu tenho uma imagem de Santa Sara nesse altar. E corri para o Google para saber de quem se tratava. Aí foi que foi me especificado que era uma cigana, né? Cigana da linha dos ciganos, da linha dos ciganos do Oriente. E aí eu fiquei assim em êxtase. Liguei pro meu esposo na hora, ele estava no trabalho, falei assim, Val, olha, foi me revelado isso e isso, não se preocupe que fulano não vai prejudicar. Acabei de ter essa revelação aqui, ela me falou e ainda falou o nome, ela falou que é cigano sulamita. Aí ele ficou também tranquilo, porque ele acredita em mim, aí ficou tranquilo e foi dito e feito. A pessoa não prejudicou, não teve nenhuma intenção da pessoa nos prejudicar. E uma coisa eu falo para você, de repente, preste atenção, não escute uma versão da história, escute a versão da pessoa que está sendo defamada, porque às vezes uma pessoa chega para você para te falar mal de alguém, mas na verdade aquela pessoa que está querendo ver o circo pegar fogo, e na verdade a intenção da outra não é nada disso. Então fique tranquilo, fica tranquilo, preste atenção nos sinais, que a vida sempre nos dá sinais, e às vezes a gente nem... Quantas vezes, de repente, eu tive sinais de que a pessoa não iria, a ponto de um espírito ter que chegar e falar, fica calma, a pessoa não vai te prejudicar. Então, foi isso. Aí, assim ela se revelou como cigana sulamita. De uma outra vez, e quando eu acendo meu altar, ligo meu incenso, a minha vela, eu já sei quem é a dona daquele altar, né? Porque já foi revelado. De uma outra vez, quem me conhece sabe que eu trabalho vou fazer 11 anos esse ano
com empréstimos, né? Consignado, eu trabalho com isso há 11 anos. E quem trabalha com isso sabe que quando a gente digita um contrato, o banco lança várias pendências para a gente ir tirando. Eu lancei um contrato e eu precisava do dinheiro desse contrato. A comissão desse contrato era R$ 1.500 na época e eu precisava desse dinheiro para pagar uma conta de um cartão. E aí eu pensei, aí eu fiquei toda feliz. Opa, vai chegar um contrato que vai me ajudar. Só que o contrato cancelou. Eu digitei, 10 minutos eu fui lá para ver se tinha alguma pendência para ser retirada. Não tinha pendência, o contrato simplesmente cancelou. Falei, nossa, meu Deus, o contrato cancelou, não posso perder esse contrato. Fui lá e digitei de novo. 10 minutos depois, 15, cancelou. E eu fiquei naquela agonia, não é possível, esse contrato não pode cancelar, eu preciso desse contrato. Nisso, foram 8 ou 9 vezes que eu digitava e cancelava. Eu parei e pensei, eu vou pedir ajuda à minha cigana. Eu geralmente não gosto de pedir ajuda desse tipo, porque eu gosto mais de agradecer o que eles fazem por mim do que de ficar pedindo alguma coisa em troca. Eu não gosto. Mas nesse dia eu precisava desse contrato de verdade. E eu sei que quando eles querem, eles movimentam ali o mundo espiritual, conseguem manipular as energias e a gente consegue abrir nossos caminhos através da ajuda deles. E aí o contrato tinha sido cancelado, eu pensei assim, vou digitar esse contrato e vou ali no meu altar. Digitei o contrato, acendi a minha vela, acendi meu incenso, juntei minhas mãozinhas, pedi oração, fiz a oração, pedi a ajuda dela e falei com ela, se a senhora me der, eu coloco o seu pandeiro aqui em cima do meu altar, porque eu também sei que ela era uma cigana na época que tocava pandeiro. Aí eu falei com ela, se a senhora me der, eu compro um pandeiro, né, meio que uma troca. E aí deixei o contrato lá, deixei a minha vela, deixei meu incenso ali e fui almoçar com meus filhos. Sentei na mesa, de repente começou a me dar um sono, sabe aquele sono que te dá que você não consegue abrir os olhos, você fica com os olhos muito pesados, que você não tem força de abrir. Eu tô almoçando e aquele sono vindo. Eu falei com a minha filha assim, Melissa, eu vou deitar um pouquinho, eu tô muito cansada, nossa, eu tô muito cansada. E deitei. Foi exatamente, eu deitei na cama para dormir e entrei num transe. Na mesma hora, deitei e entrei no transe. Quando eu entrei naquele transe, eu vi aquela carruagem cigana, vi aquela moça de cor morena clara, ela tinha os cabelos aqui, uns cabelos bem grandes, cacheados e negros, não negros, um castanho escuro. Ela tinha uma flor aqui, uma rosa, e ela veio dançando, ela veio rodando, desceu daquela carruagem, daquela barraca, né, de cavalo, aquela carruagem, né, e veio assim ao meu encontro, e veio dançando, e chegou perto de mim e falou assim, eu morri com 35 anos e me levaram meus 2 filhos. Foi só isso. Quando eu vi aquela situação daquela moça, eu em transe ali, e aquela moça me falando aquilo, eu pensei assim, só pode ser coisa da minha cabeça. Eu não tô vivendo isso, não é possível. Aí foi quando ela falou assim, vai lá ver o seu negócio. Aí, quando ela falou assim, vai lá ver o seu negócio, eu entendi qual era o negócio, que era o que eu tinha pedido a ela. Aí eu voltei meio daquele transe, mas você sabe quando você volta de um sono muito pesado, que você ficou pesada, você sabe, alguma coisa me deixou em transe ali, alguma coisa me deixou muito... foi um transe que me deixou meio que esgotada. Mas aí ela falou... vai lá ver o seu negócio. Aí eu levantei, falei assim, meu Deus, aí sentei, ainda meio que incrédula, isso é coisa
isso não tá acontecendo, isso é coisa, porque foi uma coisa assim, foi um transe, né? Foi um transe. E aí eu sentei lá no computador, quando eu olhei, quem trabalha com sistema de banco sabe. O banco é assim, a gente digita o contrato e ele fica mandando pendências para a gente liberar essas pendências. Aí, manda foto, manda documento, manda comprovante de residência, assinatura do cliente não bateu, entendeu? Aí fica mandando aquelas pendências e a gente vai ali e vai tirando aquelas pendências. É quase raro, na verdade, em 11 anos, isso nunca aconteceu, que eu me lembre de eu bater um contrato em menos de meia hora e o contrato está pago. Eu acho que nunca aconteceu isso na minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Do tempo que eu liguei o meu altar, redigitei o contrato, liguei meu altar, sentei para comer, para almoçar. Entrei num transe, deitei, tive a revelação e ela falou, vai lá ver seu negócio, foi coisa de menos de 45 minutos, foi muito rápido. Porque eu lembro que eu nem consegui acabar de comer direito de tão cansada que eu estava, tão pesada que eu estava. E aí, quando ela falou, vai lá ver o seu negócio, que eu abri e tá lá contrato pago, eu falei, gente, eu fiquei assim, novamente em êxtase. Eu falei, nossa, que isso? E, assim, sabe, foi coisas assim que... Aí as pessoas falam assim, isso é o diabo vem matar, roubar e destruir, isso é o diabo. Gente, eu canso de falar. Eu tenho a vivência, né, nesse tempo que eu tenho a vivência com eles, eu não vejo nada demoníaco, entendeu? Eu acho que eu me lembro quando a minha mãe sofreu um AVC e foi muito triste para mim isso, porque minha mãe é uma senhora muito calma, muito doce. E ela teve esse AVC, a gente correu com ela pro médico, ela ficou internada. No dia seguinte, a gente passou a madrugada inteira correndo com ela para internar, né? Porque ela não tem plano de saúde, então a gente, né, hospital público, né, já sabe como é que é. E conseguimos um lugar, foi lá em Miguel Couto, acho que é Laranjeiras. É para aqueles lados de lá que eu não tô me recordando aonde que é, o Hospital Miguel Couto. A gente conseguiu deixá-la lá. E aí, no dia seguinte não, né? Na manhã seguinte, porque a gente passou a noite toda lá naquele hospital, a gente teria que voltar às 2 horas para poder fazer a visita. Quando a gente voltou, eu vi a minha mãe numa situação lastimável. Minha mãe estava amarrada, com os cabelos tudo pro alto. E assim, a coisa que minha mãe mais tinha cuidado era aquele cabelo dela. Ela vivia com um paninho, né, pra poder estar sempre baixinho, sempre arrumado. E eu via minha mãe naquelas condições. Os braços amarrados, perna amarrada, e os cabelos pro alto. E ela naquela agonia, eu quero sair daqui, me leva daqui, me leva daqui. E quando eu cheguei em casa, a gente passou aquele processo. E os médicos falaram, a gente tem que manter amarrada, porque ela deu muito trabalho e tal. E aquilo ali me deixou, eu cheguei em casa completamente arrasada, destruída. Quando chegou a noite e a gente sabia que no dia seguinte teria que voltar para fazer a outra visita. E eu estava tão destruída, tão arrasada, que eu falei assim, que eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar que eu não conseguia parar, eu não conseguia. Meu marido veio me ajudar, minha filha, eu não conseguia, perdi até meu fôlego de tanto que eu chorava, numa agonia, enquanto toda vez que eu lembrava da minha mãe naquela cena, amarrada e com os cabelos pro alto, chorando, e quero sair daqui, e sabe, aquilo me dava um pânico. Aí eu corri e pedi para eles, né, no meu altar, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda a tirar minha mãe dali, me ajuda, eu não sei o que fazer, me ajuda, eu preciso da ajuda de vocês, me ajuda. Aí foi quando eu comecei a me acalmar e conseguir dormir, porque eu estava muito esgotada, por causa de tudo que a gente já tinha passado na noite anterior e tal. A visita, ver minha mãe daquele jeito, isso aí me esgotou, né? Acho que todo mundo que passa por isso sabe como é que é. E aí no dia seguinte a gente voltou para poder fazer novamente a visita. E eu já com meu coração apertado, pensando, meu Deus, vou ver minha mãe naquele estado novamente.
ou até pior. Eu imaginei até que ela fosse fazer a passagem, porque do jeito que ela estava, eu não imaginei que ela iria ter uma melhora. Quando eu cheguei lá, ela estava bem calma e serena. Aí eu pensei, deram calmante, não foi dado calmante, não foi dado, ela estava muito serena. E aí o médico falou com ela que tinha acontecido um milagre, fizeram a tomografia, tinha acontecido um milagre porque o sangue era para, na situação dela, era para ter encharcado o cérebro. E se tivesse encharcado o cérebro, ela teria que fazer uma operação às pressas para poder drenar. Só que foi o contrário, o sangue enxugou, ele foi enxugando. Então, uma coisa que a gente imaginou que ela fosse passar pelo menos uma semana lá naquele hospital, ela passou coisa de 3 dias ou 4 no máximo, não me recordo, mas acho que foi entre 3 e 4. E aí ela foi embora. Quando ela foi embora, passou aquele período ainda se recuperando, né? Não teve nada de, ficou torta nem nada. Aí ficou ainda se recuperando, aí foi quando ela falou, ela vindo aqui em casa, ela falou assim, trazida, né, porque ela não estava fazendo mais nada sozinha, mas aí a gente estava sempre acompanhando. Aí ela falou assim pra mim, quem era aquela sua amiga que entrou com você quando você foi lá me visitar? Aí eu falei, mãe, a gente não tava com amiga, tava eu, minha irmã, o meu esposo. Aí ela falou, não, tinha uma amiga com você. Aí eu falei, não, e toda vez que só podia entrar 2 em 2, então só era eu e o Valnei, que é meu esposo, né? E a minha irmã com o meu irmão, que entrava, sempre assim. E ela perguntou quem era, eu falei que não sabia, porque não tinha nenhuma amiga que tivesse entrado comigo, eu até pensei, ela deve estar ainda com alguma sequela, algum problema, né? Ela falou, tinha sim, você entrou, essa sua amiga entrou atrás e ela tinha um homem com ela que eu não sei se era irmão ou se era marido, mas eles estavam bem juntos e eram, tipo, ela falou assim, eram amigos, tipo assim, amigos de, tinha proximidade, né? Ela não sabia se era marido ou se era irmão. E aí ela falou assim, eu falei, como é que era ela? Ela falou assim, ela era assim, dessa religião aí que você tá agora, essa religião aí, tinha muito brinco, muita pulseira, e ela passava assim, e quando você passou, ela deu uma risada, e quando você foi embora, ela ficou lá olhando os leitos. Aí eu pensei, caramba, eu pedi ajuda, eles foram, né? Eles foram. E aí o médico achou que foi um milagre que aconteceu na cabeça da minha mãe, porque era para minha mãe ter ficado com a sequela, né? Ou até vindo a óbito, ou então ter que fazer uma cirurgia, uma operação às pressas no cérebro, mas graças a Deus não aconteceu nada disso. Então, esse é meu relato da minha querida cigana. Assim, sou muito feliz. Várias outras coisas, até particulares, que ela me ajudou em relação a equilíbrio, em relação a relacionamento um pouco conturbado, com ciúmes, tudo ela veio ajeitando, colocando no lugar. E eu sou muito feliz por esse ser na minha vida, né? E é isso. E o que acontece? A gente, é o que eu falo sempre, mesmo que você não veja, sempre tem alguém do seu lado te ajudando, seja o nome que você chame ele, né? Ele sempre está te ajudando, porque roupagem é o que a gente precisa aqui na Terra. A gente precisa de uma roupa para identificar, né? Mas nós somos energia, né? Energia não tem forma. Então, assim, entenda a energia do bem e a energia do mal, energia positiva e energia negativa. E existem esses 2 tipos. Se você entra num lugar que te faz mal, que você não se sente bem, você sente alguns problemas no seu corpo físico, como enjoo, dor de cabeça, arrepio esquisito, mal-estar de alguma forma, tem alguma coisa ali que não está combinando com a sua energia, está te fazendo mal. É nada, você comeu feijão à noite, as pessoas falam isso.
Mas às vezes as pessoas estão bem, de repente entram em certos lugares que não tá combinando com aquilo ali bate e te faz mal de alguma forma, né? E é isso. Então, vamos prestar atenção, preste atenção nos sinais, preste atenção nas pessoas, preste atenção nos lugares que você entra. Uma coisa muito boa para fazer, quando você entrar em qualquer lugar, seja ele qual for, abençoa esse lugar. Entrou na casa de alguém, abençoa aquela casa. Entrou num hospital, abençoa aquele lugar. Porque quando a gente abençoa, coisas boas vêm pra gente, para aqueles que estão no nosso redor, né? E a vida fica mais leve quando a gente abençoa alguém, fica mais leve. O seu trabalho, usa seu trabalho pro bem, seja ele qual for. Eu tento usar o meu trabalho pro bem. Eu tenho amigas, clientes que viraram amigos, amigas. Eu tenho clientes meus que eu não preciso nem trabalhar para eles. Falam assim, não, faz a ponte ali que eu pago você. Eu não preciso nem estar trabalhando de amizade que se formou. Porque quando a gente é justo, quando a gente é íntegro, quando a gente tem caráter, a gente consegue pessoas do mesmo tipo para ficar perto da gente. Agora, quando a gente é reclamão, chato, ranzinza, amaldiçoa tudo que vê, linguarudo, falador, fala mal dos outros, fofoqueiro, você só vai atrair esse tipo de pessoas do seu lado. Então, vigia com a sua vida, vigia com os sinais que estão à sua volta, presta atenção. Quando Deus quer falar conosco, Ele fala até num para-brisa, num outdoor, num para-brisa de um carro, que está lá uma frase, num outdoor. Deus, Ele fala com a gente pela folha de uma árvore. Se você estiver aberto para ouvir o que realmente precisa ser escutado, Ele vai falar com você. E é muito bom quando a gente está com o nosso campo espiritual aberto, porque quando ele está aberto, a gente consegue sentir. Mas é aberto para as forças do bem. Porque se tu abre para as forças do mal, tu vai se lascar. Então, seja do bem. Se você não consegue ser do bem, é tão boazinha, eu conheço gente que fala assim, que é boazinha, eu não consigo esse pessoal bonzinho. Ninguém é bonzinho, a gente tá na Terra para evoluir, todo mundo tem seu lado negro. Mas se você não trabalhar o seu lado negro, para trazer ele pro bem, você se ferra. Quem se ferra é você, não pensa que é o outro não, é você que se ferra. Então, nem que seja por egoísmo, tenta ser bom, nem que seja por egoísmo. Para você se dar bem na vida, você tem que ser bom para você se dar bem na vida. Não é bonzinho de falsidade com capinha não, é íntegro. Tem integridade. Se errou, todo ser humano erra. Tenta ajeitar as coisas, tenta melhorar aquilo ali que você, a cagada que tu fez lá atrás, tenta melhorar para não ficar pior, para sua vida não ficar uma desgraça total. É como o efeito dominó. O efeito dominó, o dominó tá ali todos enfileirados. Vem um lá, ó, pá, tá. Se não vier outro lá e pá, parar, ou se você não for lá e pá, parar, ele vai se... todos eles vão tombar. Então, se alguém fez assim no seu dominó, vai lá com o dedinho, ó, para ele. Não descaceta mais, não. Tenta parar, para que você seja bem sucedido na sua vida. Não é bem sucedido só de dinheiro, não. O dinheiro é muito bom. Mas melhor ainda do que dinheiro é você ter esse dinheiro com paz de espírito, sabendo que você tem tudo isso na honestidade, sabendo que você tem tudo isso na integridade. Então é isso. Vou parar por aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande. Valeu, meus queridos. Deus abençoe todos vocês. Tchau.